Inhale. Exhale. Inhale to begin. Adaguraname, Jugadguraname, Sataguraname, Siddhi Gurudevaname. Adaguraname, Jugadguraname, Sataguraname, Siddhi Gurudevaname. Adaguraname, Jugadguraname, Sataguraname, Siddhi Gurudevaname. And exhale. Então, sejam bem-vindos todos vocês. Vi que a gente teve agora uma nova pessoa que entrou, o Antônio. Seja bem-vindo, Antônio. I can introduce you. Então, a gente vai ter hoje uma conversa com a DukhNiwaran Kaur. Ela é ministra do Sikh Dharma. Ela faz parte da Academia de Treinadores de Kundalini Yoga. E ela tem feito um trabalho muito bonito e específico com a população LGBTQIA+, e direcionado também, trazendo esse tema e atualizando as diretrizes do CRI e do Sikh Dharma também em relação a essa população. A gente está fazendo uma revisão com o CRI do tema da Humanologia, e a próxima edição do nosso Aquarium Teacher Manual irá vir já com esse tema atualizado, e a DukhNiwaran Kaur foi uma das responsáveis que liderou essa atualização desse tema, e como ministra de Sikh Dharma também, ela, e como participante e uma das cabeças do núcleo do Khalsa Council, que trata sobre o tema LGBTQIA+, do qual eu também faço parte. Ela tem trabalhado bastante, em especial junto com a comunidade da Índia, em relação a como a gente se relaciona entre o Sikh Dharma com essa população. Eu conheço a DukhNiwaran Kaur por bastante tempo já. Ela foi uma das primeiras pessoas que eu conheci no meu primeiro solstício, e é muito bom estar com ela aqui, mesmo que à distância, novamente. Não. So I only said great things about you. And it's difficult. No, I said that we met on my first solstice, and it was you are one of the first persons that I met at solstice, because you are on the welcome team, right? Something like that. Yeah. Oh, great. Well, I am really happy and honored to be here with you all and to spend some time talking about what's been happening in our community with LGBTQ inclusivity. And, okay. Eu estou muito feliz de estar aqui com todos vocês e honrada também para conversar sobre o que está acontecendo na nossa comunidade, sobre o tema LGBTQIA+. And to just do some basic training about, what LGBTQ is, and what are some specific things to do in Kundalini Yoga to help LGBTQ people feel more welcome in our communities. Então, a gente vai fazer só um pequeno treinamento
para falar sobre esse tema, em especial sobre como poder fazer a população LGBTQIA+, sentir mais bem-vinda nos nossos treinamentos. I'm also happy to answer questions as we go, or, so just raise your hand or click the raise hand button in the participants field in the Zoom room. Então, eu estou aberta para poder responder perguntas. Então, se você tiver alguma pergunta, quiser fazer, você pode levantar a sua mão no vídeo ou apertar o botãozinho que tem ali no chat de levantar as mãos. Great. So part of what we're doing with this is recording it for others to watch. So, I don't know how much of this you already know, but bear with me if you do know some of the basics of LGBTQ that we go through, and then we'll get into specifics to Kundalini Yoga for the recording as well as for who you are right now. Então, a gente está fazendo esse encontro, mas a gente está gravando também, e depois a gente vai disponibilizar essa gravação. Então, não sei o quanto dessas pessoas que irão assistir sabem sobre o tema, então a gente vai passar por ele e depois tratar sobre coisas específicas do Kundalini Yoga. All right. So, the first question that I'd like to address is, why are we talking about this around Kundalini Yoga and in Kundalini Yoga communities? Então, a primeira coisa que a gente pode conversar é por que a gente está tratando desse tema, falando em específico, né, do Kundalini Yoga em comunidades do Kundalini Yoga. So, at the core of our teachings is that there is no difference between people, that we are all equal under the eyes of God. There's no caste, there's no gender, there's no, as Nanak says, there's no Muslim, there's no Hindu. Então, o núcleo dos nossos ensinamentos que não há diferenciação entre as pessoas. Casta, não existe gênero, todos somos um. And so this path can be really seen as a path of awakening ourselves to the truth of ourselves, and as we've learned, using that to serve. And I find that component to it is social justice. I think I'm lost. Is that too much? Okay, sorry. So I'll start again. Okay. What we do in Kundalini Yoga is we awaken our awareness so that we can serve. Então, o que a gente faz no Kundalini Yoga é despertar a nossa consciência e para então a gente servir. And that space of service is a space of social justice. Esse espaço de serviço é um espaço de justiça social. And so when we have that energy awakened, when we are serving from that space, we have to see each other and work toward the equality of all. Então, quando a gente tem essa consciência despertando, para poder servir essas pessoas, a gente precisa ver elas de igual para igual. So that's the first reason why I believe it's important in Kundalini Yoga particularly to talk about LGBTQ inclusivity. E essa é uma das razões, primeiras razões pelo qual eu acredito que é importante a gente tratar sobre esse tema dentro da comunidade do Kundalini Yoga. The second reason is that there will be a diversity of people who come to your classes. A segunda razão é que há uma diversidade de pessoas que podem ir para suas aulas. It's really important to understand how to make classes expansive and inclusive for the people who come to you. Então, é interessante você pensar como você pode fazer da sua aula algo muito inclusivo e abrangente para que as pessoas possam sentir convidadas e bem-vindas nas suas aulas. We never want people to think that, oh, Kundalini Yoga is for you, but not for you.
A gente nunca quer que alguém pense que Kundalini Yoga é para você, mas não é para você. And sometimes some of our traditional teachings and some of our manuals make it not as inclusive as it could be. E muitas vezes os nossos manuais, os nossos treinamentos não deixam isso tão inclusivo quanto poderia ser. Particularly the teachings on humanology for LGBTQ people. Em particular, os ensinamentos sobre a humanologia que em relação à comunidade LGBT, QIA+. And so to kind of balance that out, if they're seeing some older, more traditional textbooks, if we can present it in ways that make everyone feel really welcome, it'll be better. Então, se a gente pode apresentar esses manuais de uma forma que todo mundo se sinta bem-vindo e incluído, isso seria melhor. So those are the reasons. Now I'm going to go into the basics of LGBTQ. Então, essas são as razões e agora a gente vai falar sobre o básico. Any questions before I begin? Alguma pergunta antes de começar? Okay. So let's just go through the letters. A gente vai passar pelas letras. L is for lesbians. And lesbians are women who are affectionately and sexually attracted to other women. Então, L é lésbicas. E as lésbicas são mulheres que se atraem emocionalmente ou sexualmente por outras mulheres. G is for gay. Gay is typically used for men, at least in the States, used for men who are sexually attracted and affectionately attracted to other men. G é por gays, e gays, em geral, é usado para definir homens que se atraem por outros homens. But sometimes women call themselves gay women. And so, you know, gay can be used either way. Mas algumas mulheres se chamam mulheres gays, então pode ser usado por ambos os casos. And then B is for bisexual. So bisexual is for folks who are sexually and affectionately attracted to either gender. B é de bissexual, e bissexuais são aqueles que se atraem por ambos os sexos. Ambos gêneros. So what's kind of a category that's expansive of bisexuality is polyamory. I'm sorry, that's not right. It's what is the term again? Oh my gosh, I've lost that term. Excuse me a second. Do you know the term? No. For people who are, I've just blanked on it. I'll come back to it. But it's a category of people who are attracted to people of any gender identity. So it's not necessarily saying man or woman, but any gender. It's pansexual. Pansexual, thank you. Senior moment. Então, you are saying that bisexual is not pansexual, right? That's what said? Can you repeat what you said? You said that bisexual is different than pansexual. Is that what you said? I said pansexual is an expansion of bisexual. Yeah. Então, pansexual pode ser compreendido como uma expansão do conceito bissexual. Porque você se atrai por ambos os gêneros, mas ser incluído em outras identidades de gênero também. Okay. So this is where we start transitioning into understanding of, those are all expressions of sexuality. Those are expressions of who do you want to sleep with?
versus gender identity, which is who you are as a gendered being. And that's the rest of the letters kind of address that, which will help understand pansexuality a little bit. Então, a gente tratou até agora sobre orientações sexuais e está relacionado com quem você quer dormir, com quem você quer transar. e o restante das letras se relaciona, se referencia a identidades de gênero. Então, quem você realmente é, como você se identifica. E isso irá, quando a gente passar por elas, isso irá facilitar a compreensão do que é ser pansexual. So, LGBT is for transgender. And so, transgender people are folks for whom the gender that they were assigned at birth doesn't match their gender identity. And I'll break that down a little bit. Então, o T da sigla se refere a transgênero. E se refere às pessoas que não se reconhecem com o gênero qual foi dado ao nascer. So, we have to talk about what is sex and what is gender. So, sex is what your body looks like, is what your sex is. Então, a gente vai agora fazer a diferenciação entre sexo e gênero. Então, sexo é como o seu corpo é, como o seu corpo se parece. Gender is what you feel you are. It's your felt sense of who you are as a person with gender. Gênero é como você se sente, como você se identifica. Lá é um conceito muito interior. For a very long time, we've merged those two concepts, saying that, well, if you have these sexual characteristics, you therefore are a woman. If you have these sexual characteristics, you therefore are a man. And those are not the same. Então, por muito tempo, a gente juntou esses dois conceitos. Então, a gente olhava para uma pessoa, identificava determinadas características sexuais e determinava ela o gênero a partir dessas características. Just like with sexual orientation, you know, if you are a woman, you're not necessarily sexually attracted to a man. Same with gender. You know, if you're born with female genitalia, you're not necessarily defined yourself as a woman. Então, assim como na orientação sexual, não é porque você nasceu mulher que você vai se atrair por outro homem. Na identidade de gênero, não é porque você nasceu com a genitália feminina que você vai se designar e se sentir como uma mulher. So it's an amazing opportunity that we have now that we've expanded these definitions. There's so much more room for people to be themselves in an expanded vision of what gender and sexuality is. Então agora a gente tem um espaço muito maior de a gente poder nos compreender e poder nos enxergar nesse espectro da sexualidade e da identidade de gênero. This is nothing new. We have had, you know, all of this expansion since the beginning of humanity. Isso não é nada novo, a gente sempre teve essa abrangência desde o início da humanidade. It's been suppressed for a really long time, and now that has opened up and people are free to be who they really are. Então, na verdade, isso foi suprimido por um tempo e agora está emergindo de novo e as pessoas estão sendo mais livres de serem quem elas são. So that's an initial kind of foray into transgender, that you are assigned a certain sex at birth, but you feel like you're a different sex or gender. Isso é um conceito inicial do que é ser transgênero. Você foi designada você um sexo quando você nasceu, um gênero quando você nasceu, e você não se identifica com ele.
And so with transgender, there's the word that means its opposite. And so that's called cisgender. And cisgender is a person for whom their sex and their gender identity match. Então, ao contrário de transgênero, é cisgênero, e aí significa que você foi designada você um gênero quando você nasceu e você se identifica com ele. Can I add something that makes sense in Brazil? Yeah. Can you translate it when you're done? Yes, okay. To me. Então, esse termo transexual, transgênero e travesti são termos usados no Brasil, em português. Então, isso se relaciona e diz muito sobre a autodeterminação das pessoas. Travesti é um gênero que foi... É um termo, na verdade, desculpa, que foi... que historicamente tem um cunho pejorativo, mas está sendo ressignificado por muitas mulheres e elas estão se empoderando desse termo e estão tornando um termo político. E muitas pessoas também não se sentem contempladas, compreendidas pelo termo transexual, que é outro termo comum no Brasil. Então, muitas se autodefinem como transgêneres ou transgêneros. So we had like a word in Portuguese that's travesti. I'm not sure if that, I don't think that it can be translated to English, but it's like a bad name for transgender females, transgender women. So they kind of turn into a political name, you know. They claimed it. They what? Reclaimed it. Reclaimed that name and turned into political and called her like travestis. And there is other expression that's transsexual, and a lot of women, men, transgender men too, don't feel like welcome in that name, in that expression, and they use like transgender or transgênero, despite of being a binary term into it. So that brings me to Q, which is a very similar reclaiming, you know, because queer was, Q is for queer, queer was used as a weapon. It was as a slur to LGBTQ people. Então, o termo que significa queer, também é um termo, assim como travesti, que eu estava explicando, que foi ressignificado pela população, porque ele era usado, em geral, para agredir e xingar essas pessoas. And so people have reclaimed queer as a political statement, as a word that is empowering to identify as, and or as like a blanket statement for everybody who's, you know, LGBT. Então, queer foi usado dessa forma como uma palavra política para poder ressignificar essa expressão que era usada para agredi-los, e também como um termo que é mais abrangente, porque qualquer pessoa de qualquer pessoa que significa dentro dessa comunidade pode se autodefinir como queer. Ele é bem abrangente. E a tradução em português seria algo como bizarro, alguma coisa assim. And there's a category of people who call themselves queer, who call themselves genderqueer. And genderqueer are typically people who don't identify on the binary of gender. They identify on the spectrum of gender. And we can break that down a little bit too. E tem gente também que se autodenomina gênero queer, que seria alguém que não está dentro desse espectro binário dos gêneros. So basically, in most cultures for
ever, as long as there's been humanity, there's been more than 2 genders. But, you know, more recently in the human evolution, we have 2 genders. And I don't know what it's like in Brazil, but here, that's for sure. And people who, should I stop for translation yet? Okay. I thought I'm going to go too long. I lost. Okay, so we're talking about gender non-binary. And so there's more than 2 genders. Some cultures know that, other cultures don't know that. Ok, I remember now. Então, a gente tem, na história da humanidade, durante toda a história da humanidade, sempre houve mais de 2 gêneros. Então, é muito recente essa supressão cultural para a gente se identificar entre 2 gêneros. E, ok. Okay, thanks. And so what we're basically talking about, and this is a huge concept for humanology as well, is that gender is a spectrum, and that all of us are somewhere on this spectrum. And people who are strongly identifying in the middle of the spectrum would call themselves non-binary. Então, isso é o que a gente está tentando trazer para a Humanologia, é que gênero é um espectro. Então, você pode se identificar em qualquer lugar dentro desse espectro. E pessoas que estão ali muito próximos do meio entre os 2 espectros, entre os 2 polos, na verdade, se identificam como não binários. And that's like the thing of, you know, a lot of the teaching is to not make our teachings so men do this, women do this, but have some language that allows that fluidity to exist. Então, muito que a gente está tentando trazer para o Kundalini Yoga é não falar sobre homem faz isso, mulher faz isso, homem é assim, mulher é assim. E trazer, na verdade, esse espectro para a discussão. So we're going to continue with the letters. LGBTQI is usually used next, and A after that. And I is for intersex, and then I'll stop. Então, a próxima letra é o I, que é usada para intersexo. So folks who are intersex are typically born with ambiguous genitalia. Então, pessoas que são intersexuais geralmente nasceram com genitálias ambíguas. So the doctor and the parents decide for the baby what they should be based on what maybe it looks like more predominantly, or what is easier and safer to surgically adjust. Então, quando acontece isso, o bebê nasce, em geral, é decidido pelos médicos, pelos pais, o qual gênero aquela criança vai ser, baseado em 2... I forgot the reasons that people decide the genders. One is what's safe. Um é porque o que é mais fácil de fazer uma cirurgia ali para redesignação de um sexo, da genitália, na verdade. And the first one is? Just what does it look like? Does it look like they're more male than female? E a primeira que é o que é que parece mais, assim, se é mais masculino ou mais feminino. I think that also adds to it that people want to sometimes to have a kid with a gender, you know, like I prefer. So I think patriarchy is made a good reason. Yeah, Então, yeah. Então, eu estava conversando aqui com a DukhNiwaran que acho que outra razão importante da decisão do sexo dos intersexuais é qual sexo que aqueles pais preferem. Então, na sociedade patriarcal, um filho homem é muito mais bem-vindo. Então,
Então, às vezes, essa decisão é feita a partir dessas razões. If left alone, there would be this, beautifully kind of in the spectrum, third gender individual that would be, it would be a wonderful experience for us as a world to be able to embrace that third gender. Então, se essas pessoas fossem deixadas crescerem com os seus sexos a serem decididos depois, elas provavelmente cresceriam em um terceiro gênero dentro desse espectro que a gente está conversando. E seria maravilhoso para a gente, como mundo, como humanidade, poder abraçar essa experiência. And then the last letter is A. And A often stands for either asexual or ally. And depends on people's preference. Então, a última letra é o A, e A às vezes se refere a assexual e às vezes se refere a aliado. So an ally is somebody who does not identify as LGBTQIA, but who supports the equality of LGBTQ+ people. Então, aliado seria alguém que não se identifica com essa população, mas que politicamente se coloca no front da batalha junto com essa população. Asexual would mean a person who does not relate to sexuality. E assexual seria uma pessoa que não se relaciona com a sexualidade, que não tem interesse por sexo. All right, so those are the letters. Are there any questions about that? Então, essas são as letras. Alguma perguntas sobre elas? I have to add another thing that it's the kind of summarized version of the letters, because when you go into the spectrums, you got a lot of more letters into it. So like 3 A's and kind of that. Eu estou falando que essa, na verdade, LGBTQIA+, e a gente coloca esse mais justamente porque a gente não quer transformar essa experiência da sexualidade dentro, ainda assim colocar dentro de uma caixinha de letras. Se a gente for, essa é uma versão reduzida e resumida, porque a gente ainda pode ir abrindo mais essas letras e transformar quase numa palavra gigante. I mean, I think tagging onto you, if I'm hearing you correctly, I'm also kind of envisioning this world where there's so many more options, there's so much more fluidity, there's so much more diversity than what we have now, and what a beautiful world that will be. E se eu compreendi bem, a gente realmente poderia ampliar esse espectro e compreender esse espectro de forma bastante ampla para poder se relacionar com essa rica experiência sexual. So I also remember that solstice happens in Indian land, and the people say that they had a third gender, and the people with 2 souls, something like that. Two spirit people, yeah. Two spirit people. Yeah. Então, eu tô falando que o solstício, por exemplo, de verão, que acontece no Novo México, acontece numa terra indígena, tradicionalmente indígena, e essa população, esse povo compreende um terceiro sexo, que seria as pessoas com 2 espíritos, como eles chamam, como traduzido para o inglês, para o português. Yeah. Some other terms that I want to bring forward are terms that are used a lot in talking about LGBTQ people. Então agora eu queria falar sobre alguns termos que são usados para referir às populações LGBTQIA+. So these are, so I'm just going to, heteronormative, heterosexism, homophobia. Those are 3 to start.
Heteronormatividade, homofobia, and the second one is? Heteronormative, heterosexism, and homophobia. Yeah. I'm not sure what heterosexism. Oh, so heteronormative is like when everybody kind of thinks that heterosexuality is the norm, but heterosexism is basically like putting institutions and policies in place that discriminate against people who are not heterosexual. Então, heteronormatividade é uma compreensão de que a heterossexualidade ela é a normalidade e o heterossexionismo, acho que talvez seja essa tradução, seria quando você institucionaliza através de políticas e talvez leis também, que a discriminação contra a população LGBTQIA+. Yeah, so like heteronormative would be a way of thinking, you know, and a way of expressing stuff, whereas heterosexism is like active discrimination. It's hate crime, it's beating people up, that kind of thing. It's the action. Heteronormatividade seria um modo de pensar e heterossexionismo seria uma forma de ação, como, por exemplo, bater em pessoas e, enfim. There's been a word around for a long time called homophobia, and homophobia is kind of like the, you know, deep down fear of homosexuality that is also expressed discriminatorily, often with violence. Então, existe uma palavra também que esteve presente por muito tempo, que era homofobia. Isso significa um sentimento meio interno de não se sentir confortável com isso, e isso pode se manifestar em discriminação e violência. And I've heard some folks reclaim that word in a different way of calling it, or not reclaim, but redefine that word to call it like homo hatred or homo resistance, some stuff like that. Like just like really naming it, because it's not really fear as much as it's hatred. Então, muitas pessoas dão outro nome para isso, porque fobia tem a ver com medo, e aí eles colocam palavras e sufixos, né? Que se relacionam, na verdade, à violência e a ódio, e não ao medo. And then there's a concept about internalized homophobia too, where it's really LGBT people have a shame and a complex relationship with themselves about hiding or not fully existing in a heteronormative society. And there's just some internal challenges with fully accepting ourselves as we are. You're relating it to the name homophobia? Yeah, internalized homophobia. Então, existe essa expressão que é a homofobia internalizada, que é essa sensação muito interna de você não se sentir confortável na presença, em se relacionar, né, em conviver com a população LGBTQIA+. And then there's also transphobia, that is the same process of, you know, violence and hatred about trans people. Também existe a palavra transfobia, que é a mesma coisa, que é violência e ódio contra a população trans. So I think those are the main vocabularies to do here. So we can talk about like, what do we do? How do we be more inclusive? Então, essa é a nomenclatura básica. Então, a gente agora pode começar a conversar sobre o que a gente pode fazer, como ser mais inclusivos. Unless there are any comments or questions before we move forward. A não ser que vocês tenham alguma pergunta a fazer antes de a gente seguir.
All right. So the first most important thing about how to be more welcoming is to actually learn about LGBTQ people. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer para se tornar mais convidativos seria realmente nos instruir sobre essa população. When we're comfortable with that, with people, when we understand their issues, where they're coming from, what life is like for them, that will translate so clearly that we are safe to be with. Então, quando a gente está confortável com essas, né? Quando a gente está confortável, quando a gente compreende quais são as questões dessas pessoas, a gente realmente se torna mais inclusivo e confortável nesse lugar. And if you don't think that you know any LGBTQ people, then go find some. Go to the queer community center in your neighborhood. Go to events where you think LGBT people might be there and just start familiarizing yourself. E se você acha que você não conhece nenhuma pessoa que está dentro da população LGBTQ, vai lá e encontra uma para conhecer. Vai frequente os lugares que você acha que elas podem estar e vai conhecê-las. Watch TV shows. Do whatever you need. Assista séries de TV. Assista RuPaul. The second thing to do is to, when you are speaking, to watch your language. So one way, go ahead. Outra coisa que você precisa fazer é, quando você estiver falando, você se atentar sobre o que você está falando, as palavras que você está usando. The most important thing to do with that is to follow the language that the person uses when referring to themselves. Então, a primeira coisa que precisa prestar atenção é seguir, acompanhar a linguagem, a forma como a pessoa está se referindo a ela mesma. If I say that I'm a lesbian, call me that. If I say I'm a gay woman, call me that. If I say I'm a trans man, call me that. Então, se eu digo que eu sou lésbica, você vai me chamar de lésbica. Se eu digo que eu sou uma mulher gay, você vai me referir a mim assim. Se eu digo que eu sou uma mulher trans, você vai me chamar assim também. If you notice that I'm kind of not feeling comfortable when you say, well, those men do this all the time, or this woman is how women are, and I'm starting to look uncomfortable, you may want to expand your definitions of gender. Então, se você está sentindo que você está falando lá, mulheres são sempre assim, homens sempre fazem isso, e a pessoa está se sentindo desconfortável, está percebendo que a pessoa está se sentindo confortável, então você deveria abranger mais a sua linguagem. And really importantly too is when they come to you and define their relationship to you. So this is something that happens with me often, and I will introduce the woman who I've been with for 30 years as my wife, and then someone will come back to me and say, oh, how's your partner? I mean wife when I say wife, and it feels like it's they're downgrading my relationship to a girlfriend versus a marriage. Então, isso você também pode usar essa mesma lógica para se referir às relações das pessoas. Então, por exemplo, o exemplo que ela trouxe. Ela é casada com a esposa dela há 31 anos. E ela chama de esposa. Então, quando você se refere a ela, chame de esposa e não parceira. Porque isso pode ser uma tentativa de diminuir a relação daquela pessoa. So just follow their lead. Do be respectful of how, and it takes some sensitivity to start to listen differently and be intuitive differently as well. Então, isso requer uma dinâmica da habilidade de escutar, prestar atenção no que as pessoas estão falando e se referir a ela, como também trazer
para a sua presença intuitiva e se relacionar a partir dali. Typically, it doesn't feel comfortable when somebody who is not LGBTQ will come to you and say, hey, are you trans? Oh, are you a man? Are you a woman? Are you gay? Are you straight? Let that unfold as you get to know somebody. Então, normalmente, as pessoas se sentem desconfortáveis quando alguém que não faz parte, né, da comunidade chega e pergunta: ei, você é trans, você é homem, você é mulher, o que é que você é? Então, é importante a gente observar e tentar se relacionar e ver o que surge a partir da relação, do que a pessoa traz. Particularly for transgender people, they really want to be able to be identified as the gender that they're presenting as. It's very important that they are seen. And so if you say you're trans, you're basically saying you're not doing a very good job at being fully expressing yourself as the other gender. Então, em geral, as pessoas trans, gêneras, querem ser identificadas pelo gênero que elas se reconhecem. Então, pode ser que quando você pergunte, ei, você é trans, ela tome isso como uma ofensa porque, enfim, você está considerando que ela não está fazendo um bom serviço na passabilidade dela. But I also think that it's not, there is diversity in transgender people too. And not every transgender people wants to look like a cisgender person. Right, right. Então, eu estou falando assim, que isso é uma perspectiva que pode funcionar para muitas pessoas, mas também a gente não pode partir da premissa de que todas as pessoas trans querem ter uma possibilidade da cisgeneridade. Beautiful, thank you for that addition. So always follow their lead and be respectful and let yourself get to know people before you ask personal questions. So, ask, and if you're wanting to ask kind of like, what is it like to be, ask people about what is your experience, rather than really pointed questions, that are personal, that you wouldn't really ask anybody, but sometimes people feel like they can ask queer people these very intrusive questions. So be respectful. Então, seja respeitoso. Pense se você perguntaria determinada pergunta para uma pessoa cisgênera. Então, pode ser que surja uma curiosidade a respeito da sexualidade ou dos órgãos genitais daquela pessoa por ela estar se identificando dentro da população LGBTQIA+. Mas se você não faz essa pergunta para uma pessoa, para qualquer um, você também não deveria fazer para pessoas da comunidade. So for Kundalini Yoga specifically, let's talk about some ways to show your inclusivity or to attract more LGBTQ students to your classes. Então, na perspectiva do Kundalini Yoga, o que a gente poderia fazer para atrair mais pessoas LGBTQIA+ para as nossas aulas? So we are very attuned to subtle clues that we're safe. From my experience, we're kind of constantly monitoring whether or not it's safe to be ourselves in a particular space. Can you repeat again, please? Yeah. We look for subtle things. We're always monitoring to see if we're safe in any environment. Então a gente está sempre conectado e procurando, tentando variar através do nosso campo sutil. Então a gente está sempre monitorando se aquele lugar, onde a gente está adentrando, aquele ambiente que onde a gente está adentrando é seguro ou não. And some people aren't. Some people are just comfortable being out wherever environment they're in, and they're just going to be themselves. And so both and all the time. E tem pessoas que não estão nem aí, elas estão confortáveis com o que elas são e elas vão ser autênticas em qualquer ambiente que elas estejam. E existem essas duas realidades ali que a gente precisa lidar com elas.
So some small things that you can do when you are wanting to be more expansive in your yoga classes, you know, some administrative things. Put a rainbow flag somewhere. You know, if you're asking in like a intake form, allow for, you know, spouse's name or partner, or, you know, use language that's not just so heteronormative. Então, coisas que você pode fazer é colocar uma bandeira de arco-íris no seu centro de yoga. I love that idea. About the rainbow flag. What was that? I love the idea of the rainbow flag. Good. Yeah, and have more gender if you're doing this on intake forms, have more gender categories than just 2. Yes. And look around on other websites and you can get some ideas about how to do that. E quando você fizer formulários, por exemplo, que se você for, né, perguntar no formulário qual o gênero da pessoa, inclua outras opções, ou se você está perguntando o status do relacionamento, né, se é casado, então inclua outras opções que não sejam heteronormativas. On your marketing materials, have a diverse, you know, group of people in your marketing materials. A good example would be to have folks who seem like they look kind of, you know, genderqueer, people who, when you do like couples workshops, have different types of couples pictured in your marketing materials. Você pode incluir, por exemplo, trazer diversidade para o seu material de divulgação, então colocar nas suas fotos pessoas, por exemplo, que estão ali aparentemente fazendo parte da população queer, ou no workshop de sexualidade, de relacionamento, trazer formas diversas de casais ali para divulgação. Say things like people of all genders. This workshop is for people of all genders. Vou dizer assim, pessoas de todos os gêneros são bem-vindas dentro desse shop. O conteúdo desse workshop vai ser direcionado para pessoas de todos os gêneros. I'm seeing something in the chat, and I don't know what it means. She said that loved the ideas. Yay. So also having, if you have the room to have 3 different locker rooms or restrooms, do that. Have signage be not gendered if you don't, you know. Então, por exemplo, se no seu centro de yoga você separa por gênero, você pode incluir um terceiro gênero, um vestiário ou um banheiro que não está relacionado a um gênero. And then in Kundalini Yoga teaching particularly, we have this habit in our culture to throw gender in where it's not needed. A gente tem essa cultura, faz parte dessa cultura, e no Kundalini Yoga a gente acaba abraçando isso também, que é colocar gênero em coisas que não tem gênero. For example, ladies, if you're on your moon cycle, don't do breath of fire. Por exemplo, mulheres, se você está no seu ciclo lunar, menstruadas, não faça respiração de fogo. So just take ladies out of that, because we know that people who identify as men sometimes have a moon cycle as well. Então, você não precisa falar mulheres, porque a gente sabe já que muitas pessoas que se identificam como homens menstruam também. And when you're wanting to start working with this in classes, I really encourage you to practice a bit with friends, or, you know, when you're preparing your teaching, just practice some of these phrases, because when you're faced with it, you're going to get nervous and you'll get tongue-tied. It just happens. Então, meu conselho para vocês, que vocês treinem um pouco com amigos antes de falar assim durante as aulas, porque quando você estiver diante de uma pessoa e sua língua vai travar e você não vai saber o que falar. And know that there's flexibility and there's room. People, if they see that you're really trying and they see that your heart is in the right place, they'll cut you slack.
Então, e as pessoas são flexíveis. Então, se elas sentirem que você tá realmente fazendo o seu melhor e que você está ali tratando o assunto de coração aberto, elas vão compreender que você está no seu processo. Okay, so I want to go into some of the teachings in humanology and gender, but I want to just pause for comments and questions. Então, o próximo tópico seria agora essas revisões que estão sendo feitas na Humanologia, mas se vocês tiverem perguntas, por agora, essa é a hora. Here we have the courses Authentic Men's and Radiant Women's. Yes. Who is based on the man-to-man and etc. There's a project of making these programs more inclusive to people out of the gender, men who recognize the nature man and in himself, but identifies as a woman and etc. Right. Yeah. I'm glad you guys are putting some effort into expanding those courses. I think this is really the work of our community next. Então, o Mandeva Dial falou se que, né, no Brasil tem o curso de Mulheres Radiantes e Homens Autênticos, se existe um esforço de transformar esses cursos em algo mais abrangente para incluir os espectros de gênero e sexualidade. E a DukhNiwaran respondeu que seria maravilhoso poder fazer isso. I have to add something to Mandeva. So, o Homens Autênticos é um curso da ABAC, na verdade. Então, não é um curso que está assim, disponível para o mundo inteiro. Então, seria bem fácil a gente conseguir fazer essa revisão, porque tá dentro do nosso alcance. E os Mulheres Radiantes, é um material da Pritipal Kaur, de Novo México, e o 2 é da Guru Sangat. Então, também são pessoas muito, muito próximas. E eu sei, por exemplo, do que os Homens Autênticos, essa tentativa de transformar o curso menos heteronormativo está sendo feito, sim. Can you tell me a little bit about what you said? Okay, so I was answered that the courses that he asked that could be more abroad is Brazilian courses, so probably you don't even know them. Oh no, I got a sense of, because we have them in the States too. Yeah. Not quite probably as deep as you all do, but we've got some of that stuff. Yeah. Okay. So, but I said that this new perspectives is coming as the courses and the students comes to the classes want to know more and want to be included in these discussions too. Yeah. But I went to Camp Miripiri once, and we had like men's gatherings every day. And I was like, because they only talk about women and what you should do to make women happy. Right. So it's not inclusive at all. It was not inclusive at all. We have so much work to do. I translate myself. Okay. Então, eu estava falando que eu fiz um curso nos Estados Unidos chamado Camp Miripiri, e a gente tinha encontros de homens todos os dias desse curso, desse acampamento, e eu não participava de nenhum deles, porque eles só falavam sobre as relações heteronormativas. So, yeah, I mean, because the teachings that are of humanology, the men's teachings, the women's teachings, they're limiting to cisgender heterosexual people too. I mean, they're just very narrow for everyone.
And then, you know, to be able to just be separate in that way is so difficult because there's so much more than that. Então, esses manuais, esses ensinamentos foram compilados por pessoas heterossexuais, cisgêneras. Então, para eles, é muito difícil sair dessa narrativa linear e compreender de forma mais abrangente. E esse é nosso papel. We have a lot of work to do. Nós temos muito trabalho a fazer. Any other questions or comments? Algumas outras perguntas e comentários? So, some specific ways of looking at the teachings differently. You know, let's just talk about a couple of specific things. One of them is there are gendered mudras. We could talk about how to expand that. Ok, perfect. Então, por exemplo, na Humanologia, uma das coisas que a gente relaciona com gênero são mudras. Então, vamos falar um pouco sobre isso. So, you know, the thumb goes on one side for the man, the thumb goes on the other side for the woman. And people have been playing with this a lot and talking about if you want to work on masculine energy, you can do your thumbs this way, or you can do them the other way for feminine energy. That's one way of being with that. Então, por exemplo, tem alguns mudras que a gente diz, homens colocam o polegar de um jeito, mulheres colocam o polegar de outro jeito. Então, ao invés de a gente falar dessa maneira, a gente pode falar da seguinte forma. Se você quer trabalhar a energia masculina nesse momento, você coloca o polegar dessa forma. Se você quer trabalhar a energia feminina, você coloca dessa forma. Just recently, somebody who's non-binary talked about just having their thumbs next to each other like that and not even doing the crossing the thumbs thing. Então, uma pessoa que se identificava como não binária juntou os polegares ao invés de cruzar eles. And so the thing about this moment in time is that we, all of us in this room, all of us who identify in these ways, we're experimenting with how to make this work. We're experimenting with what does it feel like in our energy field when we do the mudras differently, and how do we language it in a way that feels really inclusive, because Yogi Bhajan didn't teach it this way. Então, as pessoas, por exemplo, que estão aqui nessa sala, o nosso trabalho é experimentar. Então, experimentar como é que acontece quando você faz desse mudra, experimentar o que acontece quando faz desse mudra, porque o Yogi Bhajan não ensinou dessa forma. Então, o nosso papel é construir isso. And we're working with KRI to make the manuals begin to reflect this reality, this experimentation. E aí a gente tem feito um trabalho junto com o CRI de os manuais trazerem isso oficialmente, trazer essa experimentação que a gente tem construído. And so what part of the work is to just keep experimenting and then gathering the information of what we have. Because I'm also thinking about the arc line and the teachings on the arc line. Então, o nosso trabalho é realmente fazer essas experimentações, porque o ensinamento acontece na nossa linha do arco. What happens with the arc line in cisgender men? What happens to the arc line with a trans woman who's added breasts? What happens to the arc line when there's a mastectomy for a cisgender, hetero woman? We don't know. We don't know what the second arc line really, how it's affected by all of these changes. Então, por exemplo, a respeito da linha do arco peitoral, né? Da segunda linha do arco. Então, o que é que acontece quando uma mulher transgênero adiciona peito,
o que acontece com um homem transgênero que retira o peito? O que acontece com a linha do arco dessas pessoas? A gente não sabe, a gente precisa experimentar e pesquisar. And so let's gather this information together and start to figure it out for ourselves. A gente precisa fazer uma força-tarefa para trazer essas informações e a gente descobrir o que acontece. One of the things that I also have been looking into is the acid bath, the teachings about the acid bath. So, go ahead. O que a gente tem pesquisado é sobre os ensinamentos do... So, I'm just going to give a brief summary of the traditional teachings of the acid bath and then some information about that. So, traditionally, the teaching is that in utero, male fetuses have an acid bath that shuts down half their brain. Então, eu vou fazer aqui um resumo rápido do qual é o ensinamento tradicional a respeito do banho ácido, que é, tradicionalmente, quando a mulher está grávida de um homem, de um bebê do sexo masculino, acontece um banho ácido, e isso corta as ligações entre os hemisférios cerebrais. And female fetuses don't have that, is the teaching. E nos ensinamentos diz que os fetos de gênero feminino não passam por isso. And then there's all of these like gendered behaviors that are attributed to that acid bath. Men are singularly focused, women can multitask, things like that. Isso se reflete em comportamentos. Então, os homens conseguem ser mais focados, as mulheres têm essa atenção multifocal por causa desse banho, ou pela falta dele. And we know from the gender spectrum, it's not that black and white. Se a gente pensa na realidade desse espectro de gênero, não é assim tão preto no branco. And so I looked into science and I found research studies that show that the acid or the testosterone flush, which is, I think, what the acid bath is referred to. Então, se a gente olhar para pesquisas científicas, a gente consegue encontrar pesquisas relacionadas a um banho de testosterona, que a gente acredita que é para o que é que se refere a esse banho ácido. That in the research, it happens sometimes to female fetuses as well. E que nessa pesquisa, esse banho às vezes acontece em fetos do sexo feminino também. And it doesn't mean anything about whether that female fetus will turn out to be intersex or transgender or lesbian, but it does show that there are traits that are attributed to men that are more prominent in their lives. Então, isso não quer dizer de forma nenhuma que as mulheres, os fetos femininos que passarem por esse banho ácido, esse fluxo de testosterona, vão ser lésbicas ou irão se identificar como homens depois. Mas, em geral, sim, essas pessoas têm características que são ditas mais masculinas, como, por exemplo, o foco. So, there is both biological components to some of the things that we say are male characteristics and female characteristics, but they're not absolutes. Então, existem sim características que são biológicas para aquilo que a gente diz que são características masculinas e características femininas, mas eles não são absolutos e determinantes. That this spectrum is real, and the effects of testosterone and estrogen and everything else, nature and nurture, all of it is part of who we are as sexual and gendered beings. O espectro é real, and I forgot the rest. I'll say it again then. That this gender spectrum is real, and that the balances and the interplay of hormones
it's not black and white. It just is different expressions. They have an effect, but it's this nature-nurture thing. Então, o espectro é real e esse equilíbrio entre os hormônios também possibilita que esse espectro aconteça. Então, existe uma combinação ali de componentes biológicos e psicológicos, comportamentais. That we can't just throw out the impact of hormones, but if we have a little more understanding of the spectrum, we have much more flexibility. Então, a gente não vai jogar fora, obviamente, o impacto dos hormônios, mas a gente precisa compreender esse espectro de uma forma mais abrangente e ter mais flexibilidade com isso. And that what we're noticing as our society is changing to be more expansive in gender identity, we're noticing how harmful rigid gender identity upbringing is for children and adults. Então, quanto mais a gente abrange esse espectro de gênero, a gente consegue perceber o quão ficar limitado nessa binariedade dos gêneros pode ser realmente, pode machucar e ser prejudicial para as pessoas. So that's my presentation. That's what I have to offer. If there's anything else that you want to talk about or hear about, let's go into some more stuff. Sure. And the information about the chakra, that men's handed turban right here, woman's right here, there's any research about it? Not that I am aware of. And so here's some things that I do think and know about that stuff, is that so much of these traditions, the practice of yoga, the wearing of a turban, all of this stuff from, Patanjali forward has been really taught to men. And it's not been really directed toward women. And so we don't know a lot about that. So, sorry. Então, o Mandeva Dial perguntou a respeito da fontanela, né, do topo da cabeça, que os homens é um pouco mais na frente, as mulheres um pouco mais atrás, e a DukhNiwaran Kaur falou que ela não conhece nenhuma pesquisa sobre isso, mas que tradicionalmente, desde Patanjali, os ensinamentos se referem aos homens. So go on. Okay, sorry. So a lot of what are the teachings for women are, I think, newer phenomenon in the spectrum of like ancient times to modern times. Então, todos esses ensinamentos que falam sobre mulheres são fenômenos recentes, né, que dos últimos anos, através dos tempos modernos. So we don't really know about the place for the Rishinat with that, because I don't think that it is a traditional teaching. I think it's a modern teaching. So we have to feel it out for ourselves again. Então, eu realmente não sei a respeito do nó do Rishi, porque eu acredito que seja um ensinamento que seja moderno e não tenha vindo das origens dos ensinamentos. We also, didn't get a lot of information. There weren't a lot of questions asked and answered in the early when Kundalini Yoga was brought forward here. And so there are a lot of questions that are unanswered about this and so many things. Então, realmente existem muitas questões que não foram respondidas sobre isso e sobre muitas outras coisas. Alguma pergunta? No. I have a question. So before I became a Khalsa and became a minister, I
researched a lot about the teachings relating to what Yogi Bhajan said about, gays, lesbians, and the community. And I couldn't find a lot of things. So I want to know if you did the same, and what's your perspective around it. Então eu perguntei que antes de eu me tornar Khalsa e virar ministro, eu fiz pesquisas a respeito do que os ensinamentos de Yogi Bhajan, que ele falou sobre orientação sexual, identidade de gênero, e não consegui encontrar muita coisa. E eu queria perguntar para ela se ela fez o mesmo e qual foi a perspectiva dela, como foi a experiência dela. So, first, my information comes from stories of people who've been here from the beginning that I've heard from. And he was very unsupportive of LGBTQ people. He came from traditional Indian culture that was so patriarchal and so not inclusive. Então, meu primeiro contato com esse assunto foi através das pessoas que conviveram com ele, e a perspectiva que essas pessoas trouxeram é que não existia suporte à comunidade, muito pela inserção cultural de onde ele vinha, que era patriarcal e não inclusiva. And a lot of gay and lesbian people, transgender people, were either made so uncomfortable that they left, or left just because they knew that it wasn't acceptable here. Então, muitas pessoas gays, lésbicas ou transgêneros não se sentiram acolhidas naquela época pela comunidade e saíram. It was just starting to change when I began to come to 3HO events in the late 90s, early 2000s. Então, estava começando a mudar quando eu comecei a participar dos eventos da 3HO no final do ano 2000, da década de 2000. Which is really late to the game. É muito tarde. But the other source of information that I have is that I went to the Library of Teachings and searched for what he said about LGBT people. Então, outra fonte de informação que eu tive foi ir até a Biblioteca dos Ensinamentos e procurar o que ele tinha dito. And his earlier work was pretty negative. He got, he learned and he changed throughout time, where he got more inclusive, he got less dogmatic about it. He met people and changed. And people who were close to him have told me that he did change. Even whatever's reflected in lectures, he actually did change from their experience of him. Fazendo essa pesquisa, você pode perceber que as palestras e aulas que ele davam logo no início eram realmente não inclusivas, mas através das palestras, através de conversas com pessoas que eram próximas a ele, você consegue perceber e provar que ele aprendeu convivendo com as pessoas e que mudou ao longo do tempo. We have a legacy of homophobia, transphobia in our community that is really beginning to shift in a very pronounced way, at least in the last 5 years or so that I've been working really closely in our community to change it. Então, a nossa comunidade tem sim um legado de transfobia e de homofobia que está começando a mudar, sim, de forma muito exponencial. E muita coisa mudou, por exemplo, nos últimos 5 anos, desde que eu comecei a trabalhar mais próximo com isso. They've been receptive to the changes and they're implementing it and they keep asking for what else do we do. So it's good. Perguntam o que é que eles podem fazer, estão abertos a mudanças. So maybe you can say what we
win at our last conquistas, meu Deus, esqueci. What we did last, like the non-gender bathrooms at solstice. Sure. Yeah. There's also a comment in the chat if you want to look at that too. Fateh Kaur just said that it was very clarifying, and she thanks you. Oh, thank you, Fateh Kaur. So stuff that we've accomplished in the bit of time, and I won't do this chronologically, I'll just tell you. We've had, so solstice is such a big gathering for so many people, and so much culture is expressed and changed at solstices. Então, I forgot what it said. Yeah, so much happens at solstice for like changing culture, expressing culture, learning culture, and a lot of it has been centered, the change has been centered around solstices. Então, muita coisa muda culturalmente em relação ao solstício, então muita coisa tem se atualizado. For like the first time, sorry. No, that's okay. For the first time ever in like, I think 2015, 16, around there, we had the first ever LGBTQ focused classes at solstices. Então, desde 2015, we have in 2015, the first one. I think 15 or 16, yeah. Então, em 2015, 2016, a gente teve a primeira aula dedicada ao público LGBT no solstício. The LGBTQ task force of Khalsa Council just started at that time as well. A Força-Tarefa do Khalsa Council sobre o tema LGBTQIA+, também começou por volta desses anos, 2015 ou 2016. And that's designed to talk about having same-sex marriage officially in Gurdwaras. A gente começou a também discutir sobre fazer casamentos do mesmo gênero, do mesmo sexo nos Gurdwaras. We have gatherings of LGBTQ people, Rainbow Sangat meetings every night at solstices. A gente tem encontros que chama Rainbow Sangat, que é encontros informais todos os dias do solstício. We had, in 2016, we had a memorial for a mass shooting that happened at a gay bar. We had a recognition and a memorial of that at Camp Mary Perry. I was there. We were there. And I think it was the first time that queer issues were spoken about in Gurdwara, in any of our Gurdwaras. Yes. Então, em 2016 teve um massacre numa boate gay nos Estados Unidos e a gente fez um memorial para essas pessoas dentro de um Gurdwara. E se ela não se engana, foi a primeira vez que um tema da comunidade LGBTQIA+, foi o centro de uma pauta de um Gurdwara, assim, no solstício. There's been active talk about changing the Humanology teachings in the teacher training manual. Então, tem realmente existido um esforço ativo de fazer a atualização em relação aos ensinamentos de Humanologia no manual de professor do nosso nível 1. And I've been participating in changing and rewriting that with KRI. E ela mesma tem feito esse trabalho de reescrever esses manuais junto com o CRI. And just last year, for the first time, there have been non-gendered showers at solstice. So trans and non-binary people have a place they can safely shower. Então, essa era a conquista que eu estava tentando fazer ela falar, que é desde o ano passado a gente tem banheiros que são agêneros no solstício. Então, são banheiros que a população
transgênero, agênero, enfim, consegue usar de forma segura e sentir Little confortável. administrative things, oh, I'm sorry. Little administrative things like we've got expanded gender classifications in all of our registration forms, where people are wearing pronoun stickers on their badges, which is an English-speaking thing more than a Portuguese-speaking issue, but it means more visibility. Yes. Então, no nosso credenciamento, no nosso registro, a gente ampliou como você pode se identificar ali no seu gênero, e também existe um crachá que você pode adicionar se você quer ser chamado de determinada forma. Então, se você prefere usar, que se chamam de ela, né, sua, tal, você usa um crachá, e você acha que, né, alguém pode não te acolher no seu pedido, você usa um crachá lembrando as pessoas. But the most important thing of all of this stuff is that the silence has been broken, and we are, as a community, talking about recognizing the reality and respecting the reality of LGBTQ people in our culture. Então, mas o principal de tudo é que a gente quebrou o silêncio e a gente agora consegue acolher e tratar a realidade que existe pessoas LGBTQIA+, na nossa comunidade. Anything that I forgot, Guru Raj? I don't think so. Everything. Everything. I think there's another comment. It's just varreguru. Wait. Excellent. I'm so glad to have had this time to talk with you all and just to continue to spread these conversations around in all of the places of our community. Eu estou muito feliz de poder conversar sobre esse assunto com vocês e de poder espalhar esses ensinamentos por toda a nossa comunidade. And we're also happy that you are helping us to have this content in Portuguese. So, you know, when someone asked us for how can Kundalini Yoga relate to LGBTQIA community, we can watch this video. Yes. And I'm so honored that you put the work in to make this happen so that it is in Portuguese. So, you know, I don't have Portuguese, and I'm glad that you were generous enough to translate. Então, agradecer a DukhNiwaran porque a gente está produzindo esse conteúdo em português, que acho que é um conteúdo muito relevante e que a gente precisa ter disponível para as pessoas perguntarem, enfim, e para os professores também saberem sobre as atualizações que estão sendo feitas pelo CRI, terem fácil acesso a isso. É só assistir um vídeo. And just so you know, these conversations and trainings like this have been happening with teachers and teacher trainers all over the place, so that particularly teacher trainers know, so that when they're teaching teachers, this culture shift happens. Então, can you repeat again, please? Yeah, that these kinds of trainings that I'm doing with you all, these awareness trainings, are happening at trainers forums, so that trainers can teach teachers and the culture changes. Então, yes. Yeah. Então, o tipo de treinamento, por exemplo, que ela está fazendo com a gente, ela também faz no contexto de treinamentos com outros professores. Então, professores, treinadores de formação reproduzem esses treinamentos em suas comunidades. Thank you. Thank you. Pessoal. All right. Thank you, DukhNiwaran. Thank you so much for being here. Obrigado, Guru Raj. Obrigado. So we could just do some satnams to close? I think so. Okay.
So let's sit tall again and bring the hands to the heart center. We'll do 3 Satnams. Inhale. Exhale. And to begin. Nam. Muito obrigada. Foi muito especial. Muito obrigada, Gururaj, por isso. Muito bom mesmo. Satnam. Now, Satanand said that was very special. And thank Waheguru, gratidão. and Fateh Pitko also thank you. Thank you, thank you, thank you. I'm so honored. Satnam. Satnam. Obrigada. Waheguru. There you go. She thank you too. What is the word thank you? Obrigado. Obrigado. Obrigada. Yeah? Very good Portuguese. Obrigada. Well, I hope you guys have a really lovely weekend. We have our Independence holiday coming up next weekend, so